Seguimos por aqui. Eu converso agora com um amigo querido, eu converso com o deputado estadual, Coronel Alberto Feitosa. Alô, meu Pernambuco, ó, Feitosa por aqui. A gente vem tratar de um assunto extremamente importante. Feitosa, querido, Coronel, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli, bom dia a todos os seus milhões de telespectadores, de ouvintes aí na Auri Verde. É um prazer poder falar com você e obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu que agradeço. O assunto é importante, Coronel, e eu sei que a partir dessa conversa com Feitosa, a gente pode inspirar outros deputados estaduais, né, a fazerem o mesmo. Esse é o motivo pelo qual, quando o Feitosa falou comigo no sábado, falei, Feitosa, temos que falar na Auri Verde, porque a iniciativa é do Coronel Alberto Feitosa, mas pode ser a iniciativa do teu deputado estadual aí no teu estado, porque a luta é contra a circulação de produtos voltados ao público infantil com conotação sexual em suas embalagens. É isso, não é, Feitosa? Veja que absurdo e até que ponto chega o interesse comercial em invadir totalmente a inocência da infanto-juventude, né? As crianças. Você imaginar que produtos de embalagens, de balas, bala, guloseima, que são vendidas para crianças, têm uma imagem com apelo sexual, Pitoli. Então, a Fine, por exemplo, ela colocou várias embalagens com um touro, um camelo e até um unicórnio, que é um animal dos contos de fadas de criança, com testículos expostos, exatamente em embalagem que vende esses produtos. Então, isso é um absurdo e a gente tem visto isso como resultado na sociedade de maneira muito grave. Só para ter ideia, antes até para contextualizar, antes de conversar mais, eu estava conversando no dia 21 de abril, no feriadão agora, com uma médica pediatra do IMIP, que é o Instituto Materno Infantil de Pernambuco. É um instituto muito forte aqui. E ela dizendo que ela é médica há mais de 25 anos, ela dizendo que no passado não tinha sintomas de crianças do sexo feminino de ir até o seu consultório para pedir bloqueio, porque estava exatamente já iniciando a puberdade e menstruando. Eu falei, isso é verdade? Isso ela disse, há 10, 15 anos atrás não existia isso, mas hoje há, como também já chegou ao nosso consultório, crianças com 13 anos de idade, já com 2 filhos e grávida do terceiro. Então veja o quanto isso interfere totalmente na questão da sociedade, da psicologia, psicanálise das pessoas, como também na saúde pública, porque uma pessoa que vai menstruar, que vai ter a sua puberdade aos 7, 8 anos, 9 anos de idade, ela vai ter osteoporose, ela vai ter aqueles problemas da maioridade, da melhor idade até, vamos assim brincar, muito mais cedo, Pitoli. Então você veja o quanto é assustador você vê, como eu já disse, o interesse comercial sobrepor totalmente o respeito e o interesse da saúde pública e a inocência de nossas crianças. E aí, Feitosa, a gente tem um ponto que é delicado, né? Primeiro, a gente tem o enfraquecimento da estrutura familiar. Veja, a Auri Verde, nós estreamos na semana passada, Feitosa, um slogan que diz o seguinte: família forte, nação gigante. Eu vou repetir: família forte, nação gigante. Que é por isso que nós temos que lutar. Por quê? Esse cuidado com o futuro do Brasil começa dentro da sua casa. Se a gente, tem uma frase do Christian, que é um político aqui do interior paulista, do Vale do Paraíba, de São José dos Campos, Feitosa, que ele diz o seguinte: você quer mudar o mundo? Volte para casa e ame a sua família. Assim a gente começa a mudar o mundo. É assim que a gente dá o primeiro passo para o resgate da sociedade. Perfeito. E o que nós temos hoje, Feitosa, é uma base familiar fragilizada, né, em ruínas, até em função do que a escola vem promovendo há quanto tempo, do que os programas de televisão vêm promovendo há quanto tempo, e o resultado chegou, Feitosa. Exatamente, Pitoli. E veja, como é que isso chegou para mim? Eu até fiquei assustado. Isso chegou para mim por meio de uma advogada, você conhece a doutora Jéssica Almeida, que é presidente do Movimento Advogado de Direito do Brasil. Sim. Ela mandou para mim dizendo que o Ministério Público de Minas Gerais
havia se manifestado, instado o PROCON de lá a fazer o recolhimento desse material, que ela já tinha feito, inclusive, contato aqui com o PROCON de Pernambuco, doutor Anselmo, que foi muito diligente, dizendo que também iria recolher esse material, mas ele estava recolhendo de maneira até um tanto quanto no Estatuto da Criança e Adolescente, mas ainda um pouco desamparado. Por isso que eu resolvi, então, tomar a iniciativa, entrei com o projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa, e você é feliz quando diz que outros que estão nos assistindo aí por sua grande audiência. Será que caiu, Pedro? Não, tá tudo aqui. Tá tudo aqui. A sua grande audiência que outros deputados estaduais podem fazer, como também deputados federais e senadores podem fazer isso, validando para todo o Brasil, proibindo que qualquer produto que seja acessível para a criança seja proibida a sua comercialização, o seu transporte, com imagens que venha, imagens ou mesmo forma que venha a sexualizar essas crianças. Isso é uma coisa extremamente, como você disse, e o que é pior, viu, Pitoli? Muitas vezes você está trabalhando ali, o pai, a mãe, o avô, a tia, chega lá com a balinha, dá. Essas balinhas, esses produtos geralmente estão ali nos supermercados, não na altura de nossa visão, mas à altura da visão das crianças. As crianças vão lá, pegam, e você às vezes não percebe. E quando você percebe, como você já disse, o enfraquecimento do sistema familiar está tão pouco observado, degradado, que isso passa sem que você se perceba. E os resultados chegam de forma na saúde, chegam de forma na sociedade, chegam de forma em políticas sociais que se mostram totalmente inadequadas, porque nem mesmo os melhores planejamentos de políticas sociais e políticas de saúde prevê isso está acontecendo. Tenho certeza que isso tem sido alvo de debate com os pediatras, isso tem sido alvo de debate até em desenvolvimento de produtos químicos para fazer esse bloqueio, mas uma criança tem que fazer um bloqueio para não menstruar aos 9 anos de idade. Olha que eu tenho 2 filhas. Minhas filhas vieram menstruar aos 16, 15, 16 anos, acho que a mais velha até os 17. Você imagina isso, a gente está antecipando isso 10 anos, Vitória. Não, mas, Coronel, nós temos um problema tão sério quanto, que soma ao que o senhor traz, que tem uma pesquisa que divulgamos com uma psicóloga aqui na Auriverde já há algum tempo, que ela dizia o seguinte, Coronel, na faixa etária dos 13 aos 17 anos, a criança que vai para essa fase, né, da adolescência, o jovem, tal, da puberdade, 70% do que ele ouve das companhias. Ele não vai ouvir de casa. Não é mais o pai e a mãe que vai influenciar diretamente a atenção, a condição de pai, de responsável, né, com relação às companhias. Só que essa pesquisa traz um alerta, Coronel, que é o seguinte: eu preciso entregar o meu filho para essa faixa etária com valores definidos. É essa a responsabilidade do pai e da mãe, para não chorar leite derramado, para não ter aquela história de, ai, meu filho, eu perdi o meu filho. Veja, a construção até os 13 anos de idade, essa idade apontada pela psicóloga, é de fundamental importância que fique delimitados os valores do pai e da mãe, os princípios da família, para que então aquele garoto, aquela garota exposta a uma situação adversa, entenda o seguinte: eu aprendi em casa que isso está errado. Eu aprendi com o meu pai e com a minha mãe que isso está errado, independentemente da opinião do meu amiguinho que quer me levar para o lado errado, né, de uma pessoa mais próxima ali, um professor, um coordenador, veja, que quer me levar para o lado errado. Porque, Coronel, a gente sabe, quando tem um valor sólido, né, definido na infância, na mais tenra idade, é difícil errar. Só que, e aí agora? E a escola? Falando sobre gênero, querendo falar sobre política, desgraçando a direita, como eles adoram fazer, desgraçando os nossos valores, como eles sempre fazem, tirando os valores religiosos, né, colocando o homem no centro das coisas e tirando Deus do centro das coisas. Então são questões, Coronel, que facilitam a vida destes, que estão ali prontos para, né, se apoderar ou se apropriar dessa fase de extrema importância que é a juventude, né, Coronel?
Exatamente. Você veja que eu gosto muito de, quando estou me comunicando aqui, buscar exemplos que facilitam para as pessoas entender exatamente o que você está dizendo. A importância da boa formação, de impor limites, de você poder ter uma vida que coloque na sua agenda a participação de frequentar qualquer que seja a sua religião, mas que leve seus filhos, leve seus netos, arranje espaço para isso. E aí eu me lembro muito bem também de que esse assunto um dia vai entrar na vida das pessoas. Um dia a questão do aparelho reprodutor vai entrar na vida das pessoas. Sim. Vitória, eu tenho 3 filhos. Um estudou no Colégio Damas e as outras 2 no Colégio São Luís. Eu me lembro, sobretudo as meninas que são mais novas do que Felipe, eu me lembro que quando o assunto entrou, aparelho reprodutor, nas aulas de biologias, na aula de ciências, como chama cada colégio, nós fomos chamados para uma reunião de pais e mestres, onde os professores ali, o diretor da escola disse, se preparem, porque no próximo trimestre vai entrar o estudo do aparelho reprodutor. E geralmente os filhos que não se sentirem, os alunos que não se sentem à vontade para fazer pergunta para os professores, eles vão fazer essas perguntas aos pais em casa. Você veja, tinha um planejamento. E o tipo de pergunta que geralmente como é que eu nasci? Como é que vocês me fizeram? Como é que ocorre? Mas veja, existe todo um planejamento, existe toda uma orientação, escola, família. Existe ali uma coisa concatenada para entrar na cabeça das pessoas. Principalmente quando essa família tem princípio, quando essa família adora, respeita um Deus, aquele que o presidente Bolsonaro dizia, Deus, pátria, família, né, e liberdade. Então isso fica mais fácil. Agora, você receber isso, uma criança de um envelope, de um produto que é aparentemente totalmente inocente, que é uma bala, um bombom, e ele está vendo lá cada balinha que pega, ou então ele está ali no ônibus, num carro, ou então em casa, ele está vendo aquilo ali, ele vai perguntar a quem? Ou então, foi planejado para aquilo? Então, eu concordo totalmente aí com o que você está fazendo aí, eu acompanho a Auriverde, acompanho a sua preocupação, nós temos essa preocupação na formação de nossas famílias, a gente sabe o que a gente está entregando em nossas casas para a sociedade, mas, infelizmente, nem todo mundo, hoje, como você mesmo disse, coloca o homem acima até mesmo do Deus, do Ser Supremo, desvalorizando conceitos, quebrando ritos, não respeitando, sobretudo, a inocência das crianças, não preparando para receber determinadas informações. Uma sociedade que a gente vai ter no futuro uma sociedade que a gente, infelizmente, está cada vez mais vendo aumentar os produtos. O quê? Suicídio, alcoolismo, sim, consumo de droga, pai matando filho, filho matando pai, avô, uma desorganização total e, lamentavelmente, não sou eu que estou dizendo isso, são os números, a estatística tem mostrado isso. Isso a gente não sabe que muitas vezes a origem é numa simples balinha, num simples de respeito. São coisas que estão sendo atropeladas, principalmente na formação de uma criança, na formação de um jovem, que hoje, lamentavelmente, a gente vê em cima de palco, fazendo dancinha erotizada, participando de festas com gente ali que a gente sabe qual é a origem, com entrada na polícia. Então, uma série de coisas que, infelizmente, a gente vai pagar, já paga e vai pagar um preço muito antes, Pitório. Mas, só para dizer aqui, quem quiser, o PL é o PL 4037 de 2026, já está à disposição no site da LEP. Agora, vou lhe contar uma coisa, Coronel. O senhor tem mais 2 minutos, Coronel? Claro, tenho todo o tempo aqui, estou com amanhã. Tirei amanhã para a gente conversar, Pitório. É um prazer grande. Queria até aproveitar e mandar um abraço. Eu falei com o Moza Aragão, que é amigo do presidente Bolsonaro, recebendo uma tarefa do presidente Bolsonaro de ser pré-candidato a deputado estadual lá em São Paulo. Disse que ia falar com você. Eu disse, demarquei toda a agenda para ficar à disposição do Pitório amanhã. Que bom, Coronel. Capitão Moza é um amigo da casa e a gente torce muito pelo sucesso da missão, né? A gente, aliás, está junto na missão. Moza, que é pré-candidato a deputado estadual em São Paulo, Capitão Moza. Coronel, eu queria lhe falar o seguinte, eu tive recentemente o exemplo de uma vereadora de Teresina, a Samanta Cavalca, que foi bastante interessante.
Coronel, ela é a única bolsonarista dentro da Câmara Municipal de Teresina e apresentou 2 projetos de lei na casa extremamente conservadores. Hino nacional nas escolas, acho que hino do estado do Piauí também, e um outro de não veiculação de músicas em festas de escola, em conteúdos de aula de educação física, enfim, músicas com um conteúdo que sexualize as crianças. Bom, para surpresa da Samantha Cavalca, ela falou, vou ter dificuldade para avançar com esses projetos dentro da Câmara de Teresina. Coronel, aprovados por unanimidade sem negociação. Por quê? E aí vem a surpresa, né? Ela entendeu o seguinte: o vereador, por mais que ele se coloque de esquerda, né, progressista, ele sabe que o eleitorado é conservador. Se você, agora que está me ouvindo, perguntar para qualquer pai, qualquer mãe, esse projeto de lei do Coronel Alberto Feitosa, no estado de Pernambuco, você vai querer no teu estado também. Porque o brasileiro é conservador. O brasileiro, infinita maioria, é defensor dos valores da família, da religião. O brasileiro é assim. Só que o que acontece? Essa esquerda que tem a manutenção da miséria como seu plano de sobrevivência, ele amarra esse eleitor em algum momento através da consulta médica, através da operação, da cirurgia, não sei o quê, e vai amarrando. Só que o valor desse eleitor, o que ele defende como valor, é o conservadorismo, é a família forte. Então, Coronel, por que eu lhe fiz essa fala? Porque entendo que o senhor não deve ter muita dificuldade de prosperar com esse projeto dentro da Alep. Estou errado, Coronel? Não, você está perfeitamente preciso, está corretíssimo. Eu já tinha feito um projeto há cerca de um ano atrás, proibindo, antes até da Lei Felca, proibindo aqui no estado de Pernambuco a participação de crianças em qualquer atividade, mesmo que fosse lúdica, artística, cinematográfica, propaganda de qualquer produto, que levasse as crianças à erotização e adultização. Apresentei esse projeto na Assembleia Legislativa e esse projeto foi aprovado também por unanimidade, quebrando prazos regimentais em menos de 21 dias. Eu vou tentar fazer isso também com esse projeto de lei agora, o 4037, para quem quiser pesquisar, os colegas aí, legisladores dos municípios, legisladores estaduais, os colegas até legisladores federais, que possam apresentar também a nível nacional dos seus municípios, dos seus estados. Eu não tenho dúvida, eu sou o presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça aqui, e vou colocar em distribuição esse projeto já amanhã. E vou pedir para quem, por acaso, quiser se apresentar para ser relator, vou pedir até para ver se ele tem condições de apresentar o parecer. Quem sabe amanhã mesmo a gente possa, na próxima semana, daqui a uns 10, 15 dias, levar para plenário. E é desse jeito. Porque é assim que a sociedade está se manifestando. Vitório, eu li hoje uma matéria, até depois vou lhe passar, você pode até pegar os pesquisadores, da pesquisa Atlas Intel, um dado super interessante, dizendo que os jovens, 80% já rejeitam o atual presidente da República. E aí, qual é o comentário que faz a matéria? Dizendo que os jovens rejeitam, porque os jovens estão vendo que essa pauta woke, que os jovens estão vendo que essa questão desse tipo de atividade, com atividades de erotização, de adultização, essa questão de linguagem neutra, e tantas essas coisas que os afastam da realidade do mundo que eles têm que enfrentar, do mundo que eles vão ter que conseguir empregos, vão ter que se qualificar, vão ter que, mais tarde, conseguir uma atividade laboral para sustentar seus familiares. Então, essa é uma reação muito interessante. Então, jovens de 15 a 18 anos, a perspectiva é que quando chegue em outubro desse ano, 80% rejeitem os políticos que representam essa pauta. Essa pauta que, como já disse, os jovens estão vendo que isso não leva a lugar nenhum para eles. E essa reação aí da Samantha Cavalca, do projeto dela, é exatamente isso. E se me permitir, eu vou contar uma outra historinha que a gente soube, circulou amplamente nas redes sociais,
disse que tinha uma comunidade lá em São Paulo, controlada pelo tráfico de droga, e nessa comunidade tinha uma escola lá que o filho desse líder dessa facção e que dominava essa comunidade estudava nessa escola. E aí o menino chegou em casa com essa história de linguagem neutra, com essa história dessa pauta woke. E aí o traficante foi para o celular e mandou um recado para o diretor da escola, dizendo o seguinte: olha, se vocês continuarem com esse tipo de abordagem dentro de sala de aula do meu filho, vocês vão se ver comigo. Sabe quantas vezes voltaram a abordar esse assunto? Nenhum. Por quê? Porque ele vivia no mundo clandestino, ele vivia no mundo totalmente fora dos parâmetros sociais, dos parâmetros legais, mas ele não quer aquilo para seu filho. E é isso que está acontecendo, e esse exemplo que você deu da Samantha Cavalca é fundamental. Eu cheguei a ser candidato a prefeito da cidade do Recife, e eu dizia exatamente isso quando eu tinha reuniões com mães. Se eu for o prefeito, todas as sextas-feiras, como era na minha época, no Colégio Salesiano, todas as sextas-feiras de manhã, a primeira aula não será em sala de aula, será no pátio, com hasteamento da bandeira de Pernambuco, com a bandeira do Recife, cantando o hino do Recife, o hino de Pernambuco e o hino do Brasil. A gente tem que voltar a fazer isso. Que pena que tiraram a matéria OSPB, Organizações Sociais e Políticas, da nossa grade escolar. Tem que voltar a fazer isso, Pitoli. E tem um detalhe, Coronel, eu tive a honra de participar da cerimônia de posse do presidente Javier Milei na Argentina. E antes da posse, onde o presidente Bolsonaro estava, inclusive, né, eu andei pelas ruas e principais avenidas ali, 9 de julho e tal, né, até chegar à Casa Rosada, e o que a gente via naquele 10 de dezembro de 2023 na Argentina, esse foi o dia da posse do Milei, 10 de dezembro, o que a gente via era o seguinte: jovens argentinos com a camisa da seleção argentina, com bandeiras argentinas pelas ruas, jovens. E aí, questionando jornalistas, né, ali em Buenos Aires, esse movimento ajudou a eleger Milei, porque o jovem não aguentava mais imaginar que ele tinha o seu futuro prejudicado em função das políticas públicas de Kirchner, de Alberto Fernandes, essa porcariada da esquerda. Então, o jovem argentino entendeu o seguinte: ou eu cuido do meu futuro, ou eu vou ficar dependendo do Estado até quando? Então, isso funciona e funciona bem, é só uma questão de tempo e chegou aqui no Brasil, Coronel. Exatamente, veja que chegou, e eu, como eu disse, eu gosto sempre de amparar aquilo que eu falo em fatos e dados, fatos passados comigo, fatos passados que a gente, pela experiência, já soube, já ouviu, já conversou, já viveu, ou então, principalmente, de forma estatística. Essa é fundamental. Vou lhe mandar depois, que vale a pena você abordar, inclusive, com detalhes, essa pesquisa, esse dado da pesquisa Atlas Intel, como também tem um dado, eu acho que é da anterior, dizendo que o que mais marca na rejeição do presidente Lula, aí é de contexto geral, inclusive é bom que a gente explique aqui que essas pesquisas são feitas fazendo fatias da sociedade, não é só rico, não é só empresário, não é só pessoa que contém segundo grau, pós-graduação ou doutorado, não, ele vai na fatia da sociedade. Ele dizia também que outro dado que é fundamental para a questão da rejeição de Lula, 85,9% das pessoas disseram que não vão votar no Lula por conta da corrupção. E a corrupção envolvendo os seus familiares, o filho, o irmão e até a nora. Então, veja, esse exemplo que você deu aí, com os jovens, porque eu trouxe essa questão da corrupção, porque também os jovens diz e traz essa questão da corrupção. Isso que os jovens na Argentina, que você constatou, quando você foi para a posse do Milei, ao caminho da Casa Rosada, você agora está constatando nos jovens brasileiros que no passado, há 4 anos atrás, foram muito incentivados por própria propaganda e facilitação do TSE para tirar o título. Dizia, ou as pesquisas mostraram que lá, 4 anos atrás, eles votaram de maneira majoritária no candidato, que hoje é o candidato declarado Lula, né, nas eleições de 2022, mas que este ano eles estão mudando em um percentual enorme.
não voto no Lula pela questão da corrupção e não voto no Lula porque Lula, na política de seu governo, não tem política que vai fazer de fato ele um cidadão qualificado, preparado para enfrentar o mundo e principalmente para eles se autossubsistirem, sustentarem, como também, se quiserem contrair família, se quiserem ter filhos, não têm condições de enfrentar o mercado de trabalho. Então é muito bom, e a gente está vendo o que aconteceu na Argentina em 2023, se repetir agora no Brasil em 2026. Esse Coronel Alberto Feitosa, deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, falando sobre o projeto que ele apresenta que proíbe produtos infantis com apelo sexual no Estado de Pernambuco. Coronel, muitíssimo obrigado pela confiança, agradeço a ligação do senhor no sábado para aquela boa conversa que tivemos e é fundamental ouvi-lo por aqui. Conte sempre com a gente, Coronel. Eu que agradeço, Pitoli, parabéns pelo seu trabalho, foi um prazer poder falar com você. Muito obrigado pela atenção. Falei contigo no sábado, hoje a gente já está aqui conversando. E que bom. E sempre, Pitoli, à disposição. Um grande abraço. Vou só repetir o número do projeto para quem quiser acessar e quem quiser, inclusive, copiar. É aquilo mesmo, que é aquilo que deve ser feito e copiado, porque quem vai ganhar somos todos nós brasileiros. É o projeto de lei 4037 de 2026, já está disponível no portal da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Pitoli, um abraço e grande abraço a todos os seus milhões de telespectadores. Quem te fala aqui são milhares de pessoas, mas isso fica rodando, com certeza vai para milhões de pessoas. Um abraço, Pitoli. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu que agradeço. Coronel Alberto Feitosa, deputado estadual, no meu Pernambuco, conversando conosco.